Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você, internauta, que está aí ao vivo com a gente através do Facebook TV Jornal Interior. Deixa o comentário que a gente vai ler e responder ao longo do programa. Combinado? Deixa eu contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só. Ontem foi o Dia Mundial contra o Câncer, então eu vou conversar com uma oncologista que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a doença. Vou mostrar também a história de duas pessoas que tiveram câncer e conseguiram vencer a doença. Você tem alguma dificuldade em aprender inglês ou você fez inglês na infância e esqueceu tudo hoje? Não se preocupe, que eu vou conversar com um professor de inglês sobre todas as dicas de como a gente deve memorizar essa língua. E o nosso repórter blogueirinho Sávio vai nos contar um pouquinho a história de uma rede social muito usada por todo mundo. Estou falando, do Facebook. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje mostrando histórias de superação. Ontem foi o Dia Mundial da Luta contra o Câncer e vocês vão conhecer agora a história de duas guerreiras. Hoje elas só têm histórias boas para contar. Confere aí. Ligivânia costumava trabalhar muito, como a maioria das pessoas. Não tinha muito tempo livre e, quando tinha, costumava se dedicar ao trabalho. Mas há 3 anos ela foi obrigada a mudar a rotina após descobrir que estava com câncer de mama. Eu descobri no toque, apareceu um caroço e no mês de julho. Quando eu vim procurar o médico foi em agosto. Aí eu fiz a ultrassom e já fui direto para o mastologista. Aí ele mandou fazer outros exames, fiz a punção e detectou câncer de mama. Aí eu fiz a cirurgia de mama com reconstrução na mesma hora. Fiz 16 químio e 28 radioterapias. Com o início do tratamento, os cabelos começaram a cair e a luta pela vida começou. Mas ela não baixou a cabeça um só instante e a força e a fé foram fundamentais para a cura. Eu estou curada para a honra e glória do Senhor. Eu estou só no tratamento, tomando um comprimido, que vai até 10 anos. Tem que tomar ele durante 10 anos. E graças a Deus estou curada para a honra e glória do Senhor. Tem que crer, né? Bruna também tinha uma vida muito agitada. Sempre gostou de frequentar a academia e nos últimos meses do ano costumava intensificar os treinos. As dores no peito começaram a aparecer. Foi quando ela descobriu que estava com câncer no mediastino. Foi através de exercícios. Comecei a fazer alguns exercícios e comecei a sentir algumas dores nessa região. Com o passar do tempo, a gente imaginava que era dor muscular. E depois de um tempo, mesmo parando, as dores foram aumentando. Fiquei com tosse, sentindo coceiras nas costas, que é um dos sintomas do linfoma. E quando foi em janeiro, ao amanhecer com a falta de ar, meu noivo me levou ao hospital. E quando a gente fez o raio-x, foi detectada uma massa de mais de 10 centímetros entre os pulmões. Ele estava localizado acima do coração. E foi quando minha vida deu uma reviravolta. Mesmo diante do diagnóstico, ela sempre manteve o sorriso no rosto. Hoje, Bruna está curada. Realizou o sonho de terminar a faculdade e reavaliou muita coisa em sua vida. Eu descobri que o diagnóstico do câncer ele não é uma sentença de morte. Na verdade, ele é um começo de uma vida. Porque a gente começa a aprender a viver, a dar valor, a acordar pela manhã e agradecer a Deus todos os dias por ter vida. De ter momentos especiais com família, de valorizar os momentos com família, com amigos. Porque às vezes a gente deixa de dizer um simples eu te amo para os pais. A gente diz para um amigo, a gente diz para um noivo, um namorado fácil. Mas a gente não chega para os pais e eu não tinha esse hábito. E eu criei o hábito de abraçar meus pais, de dizer eu te amo, sem ter vergonha. O que as duas têm em comum? Estão curadas e há 3 anos começaram uma nova vida. E graças a Deus estou curada para a honra e glória do Senhor. Tem que crer, né? Gratidão é a palavra e fé. Porque se a gente tem fé, se a gente acredita que a gente pode conseguir, que a gente vai se curar, que a gente vai conseguir determinado sonho, a gente consegue. E Deus abençoa, com certeza.
é, depois de uma imagem dessa, de duas histórias tão lindas, não tem como não se emocionar. Hoje, dia 5, a gente está aqui para conversar exatamente sobre essa doença que atinge aí muitos brasileiros, milhares de brasileiros, entre homens e mulheres. É uma doença que não escolhe classe social e sexo e que todo mundo deve ficar atento à detecção precoce. Não é isso, doutora Carmelita? Muito bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre o câncer, mas para falar também sobre essa superação e esse tratamento que é difícil, mas que, graças a Deus, muitas pessoas conseguem superar, como essas histórias que a gente acabou de ver. Exatamente. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. É muito importante usarmos dessa data, o Dia Mundial do Câncer, exatamente para chamar a atenção da população mundial, dos indivíduos mais próximos a gente, principalmente, que podemos agir de tal forma a evitar inúmeras mortes que podem ser evitadas, principalmente através da detecção precoce, através de cuidados mais específicos e principalmente sobre educação. Educação sobre uma doença que é tão estigmatizante, que ainda hoje é cheia de tabu e apesar de falarmos tão abertamente sobre diagnóstico, sobre tratamento, ainda existem muitas situações em que é uma doença de difícil diagnóstico em alguns casos, e em outros também é descoberta já numa fase tão avançada. Então, quanto mais debatermos sobre esse assunto, é melhor para todos, para os pacientes, inclusive que estão em tratamento, né? A Bruna, uma das nossas personagens da reportagem que a gente acabou de assistir, ela falou uma coisa muito importante. Ela falou que ela renasceu após o câncer, que ela tinha uma vida e há 3 anos ela começou a mudar a perspectiva. Hoje ela é uma pessoa que agradece todos os dias, ela é uma pessoa que valoriza mais a família, ela é uma pessoa que diz eu te amo para a mãe e para o pai, que ela não dizia todos os dias. E uma coisa importante que ela falou, que durante o tratamento ela era feliz. Ela não ficava triste, e eu acho que a tristeza ela pode atrapalhar e muito esse processo de tratamento do câncer. Sem dúvida, hoje já existem alguns estudos que comprovam que o estado de espírito influi grandemente na questão da imunidade. Por isso que o tratamento do câncer ele é um tratamento multidisciplinar. Então, junto com a quimioterapia, junto com a radioterapia, com a cirurgia, existe toda uma equipe envolvida e voltada para o paciente. Psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, a própria terapia ocupacional, tudo isso para trabalhar também a autoestima e essa parte cognitiva do paciente, porque influi diretamente na evolução do tratamento. A gente precisa muito de uma imunidade bem estabelecida, porque de tempos em tempos, durante a quimioterapia, existe muita oscilação mesmo dos níveis das células de defesa do nosso organismo. Então a gente precisa trabalhar também essa questão emocional para que a gente tenha, no final das contas, muito sucesso com o tratamento. E esse sucesso, de fato, é real, né? Aqui no Brasil, o primeiro lugar de câncer é o câncer de pele, o não melanoma. Isso. E para os homens, o câncer de próstata, para as mulheres, o câncer de mama, que também foi um dos cânceres que atingiu a nossa outra querida, que nós mostramos na reportagem. Esses tratamentos, eles são variáveis entre quimioterapia e radioterapia. Tem casos que não precisa fazer a quimio e a rádio, doutora? Tem sim, tem sim. O tratamento ele é definido a partir do estadiamento clínico dessa paciente. Então, quando a paciente chega para ser tratada após o procedimento cirúrgico, na grande maioria das vezes, nós vamos estagiar, ou seja, vamos definir qual o grau de avanço dessa doença. A partir do momento que a doença encontra-se numa fase inicial, em algumas vezes nós podemos abrir mão da quimioterapia. Então, em alguns casos, o paciente nem precisa fazer quimioterapia. Por vezes, faz somente a radioterapia e, por vezes, faz só hormonioterapia. Então, isso varia muito de paciente para paciente, do grau que a doença se encontra no momento do diagnóstico, né, e, posteriormente, da cirurgia. Então, cada caso é um caso, mas nos casos iniciais a gente pode abrir mão de alguns tipos de tratamento. O anticoncepcional, ele é um grande vilão? Ele pode desencadear o câncer de mama?
ele pode estimular o desenvolvimento do câncer de mama, né? Ele funciona como um fator externo. Né? Funciona como um adubo para o desenvolvimento da doença. Ele, por si só, não é capaz de estimular a mutação do DNA. Tem que ter os gatilhos, como hereditariedade. Exatamente. Então, uma vez que a paciente ela tem uma mutação no seu DNA, ela já tem um risco aumentado de vir desenvolver a doença. E ao redor, como fatores externos, ela já usa alguns meios para poder estimular, então pode ser que sim, ele atue como um fator estimulante para o desenvolvimento da doença. Então, vale lembrar que alimentação saudável, estresse zero, gente, vamos tentar não se estressar, porque o estresse também pode ajudar, pode contribuir. Prática de exercício físico, tudo isso pode ajudar a... Pode ser que prevenir o câncer ele tem essa prevenção? Ele pode ser prevenido também. Mas na grande maioria das vezes, o ideal é que nós possamos falar sobre detecção precoce, né? São fatores que estão associados ao desencadeamento da doença e, sobretudo, que nós façamos a detecção precoce da doença, porque essa sim está associada a altas chances de cura. A gente tem que fazer então a nossa parte e essa é a mensagem que a gente deixa aqui. E se você está passando pela doença, não desista. Tá aí o exemplo dessas duas guerreiras que venceram. Se elas venceram, você também consegue. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Obrigada, adorei. Obrigada a você. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um professor de inglês sobre as principais dificuldades que as pessoas têm em aprender a língua. E também o nosso repórter blogueirinho sábio vai nos contar um pouquinho a história de uma rede social muito usada. Eu tô falando do Facebook. Me espera que eu volto rapidinho. Afinal, tem muita gente que faz aulas de inglês durante a adolescência inteira e chega na fase adulta, de repente descobre que não aprendeu foi nada, esqueceu foi tudo. E que dificuldade é essa? Por que será que isso acontece? Quais as principais dificuldades que as pessoas têm em aprender outra língua? Estou aqui com o professor Carlos Santos, ele que é teacher in English, professor de inglês e vai contar tudo pra gente. Bom dia, querido. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Obrigado. Tem muita gente que chega e fala assim, gente, eu fiz inglês a vida inteira. Quando eu realmente preciso falar inglês, eu sei, mas eu não consigo. Ou eu esqueci de tudo. Qual a principal dificuldade que as pessoas têm em absorver essa língua que é considerada a língua mundial? Você que está no sofá, não se preocupe, não acontece só com você, tá bom? Então, Marcela, é muito comum, é muito frequente quando aluno chega nas minhas aulas, ele fala, eu fiz 2 anos de inglês, 3 anos, mas agora eu não sei de nada, estava no avião, alguém falou comigo, um gringo, e deu aquele, sabe? E eu parei, paralisei, e eu sempre falo, porque a gente tende a esquecer inglês. Primeiro, a falta de prática, né? Quando você vai só para a escola para estudar e fica 2 horas, 1h30 por semana, 3, e depois não pratica, não vive a língua, claro, você não vai ter uma memória longa, né? Na neurolinguística, a gente trabalha com 2 termos, né? Que é a memória. Ou você faz uma memória curta ou uma longa. Para você pegar essa memória curta e colocar ela na longa, para permanecer com mais tempo, você sempre tem que revisar, tem que assistir séries. Por isso, se você gosta de séries, filmes, se você gosta de podcasts, músicas em inglês, né? Você pode fazer academia com músicas em inglês, você pode se exercitar fazendo outras atribuições com inglês. Então, quando você vive a língua de uma forma plena, você não vai esquecer o inglês, você vai cada vez mais aprender mais vocabulário e não ficar muito nervoso, né? Que muitas pessoas ficam... Sim, é impressionante, porque você sabe até falar. Só que você fica com medo de errar. Eu acho que esse é o principal, é o medo de falar e errar e passar vergonha, né? Isso aí é o que você está falando, coisa muito triste, que acontece muito aqui. Eu acho que o brasileiro, a gente se preocupa muito com como é que está o meu sotaque, né? Eu estou falando igual a um americano, a um britânico, e a gente tem que ver que não é nada disso, né? O inglês é uma língua internacional, então o mundo fala inglês. Um chinês fala inglês, não com inglês com sotaque americano, porque ele não é americano, assim como um jamaicano, como um canadense, tem o inglês como primeira língua, mas ele não fala igual um americano. Então, o sotaque é inerente à sua fluência, ao seu conhecimento. Então, o inglês, você não pode ter medo de errar e ser parecido com algum sotaque, né? Você tem que
comunicar. A comunicação é você compreender o que a outra pessoa, o interlocutor, está tentando reproduzir e você falar, se comunicar, trocar ideias, né? Tipo, no aeroporto, no hotel, quando você vai pedir um café, comida. Então, isso é que é fluência, né? Fluência não é saber toda a gramática, fluência não é saber todo o vocabulário específico, fluência é comunicação, como estamos fazendo aqui, né? Estamos nos comunicando aí com vocês de casa também. Até porque quando a gente está na aula de inglês, a gente vai lá, aprende bem direitinho. E quando o americano vai falar, às vezes eles falam de uma forma diferente porque eles estão contraindo, eles falam muito rápido. Então você diz, ué, não foi isso que eu aprendi. E a gente tende também a tentar traduzir o que eles estão falando. Esse é um grande erro? Esse é um grande erro. Até eu vejo vários aplicativos famosos que quando os meus alunos eles começam o curso, estou usando esse aplicativo, eu faço, ih! Porque quando você traduz a língua, é muito simples, né? Você está traduzindo, mas você tem que lembrar que o português, a raiz latina, o inglês anglo-saxão, então não casa muito bem. Então vai chegar num momento em que não haverá mais tradução, você não tem como traduzir os termos, e sua cabeça vai ficar muito português e inglês, né? Então o que a gente fala é que você tem que aprender inglês com inglês. Então as pessoas falam que, comecei a pensar em inglês, né? Aí você está de casa, nossa, isso é muito difícil, impossível. Mas não é, você começa com um filme, com uma série que você gosta. Então, para você aprender inglês, qualquer outra língua estrangeira, você primeiro deve... O que é que eu gosto de fazer na minha rotina, né? Você gosta de fazer o quê, Marcela? Eu gosto muito de assistir filme. Isso. De ficar em casa sem fazer nada assistindo filme. Filme, então junta a filhota, o maridão e vai assistir um filme em inglês, uma série, aí já faz algumas técnicas. Eu tô dando dica aqui também. As dicas, anota aí, vocês de casa. Você pode colocar no YouTube alguns vídeos, você pode colocar no modo que a velocidade seja inferior à velocidade normal da voz. Então você vai ouvir mais pausadamente, né? Isso. Eu não sabia que tinha esse método, tem porque isso. realmente às vezes eles falam tão rápido que a gente não consegue acompanhar e a gente fica procurando a legenda aí embaixo. Opa, o que foi aquilo? O que aconteceu, né? Ou você pode, uma série que você ama, que você gosta muito, vai lá no Netflix, quem tem, ou qualquer outro streaming, e você pode estar com a série, com a legenda em inglês, né? E com áudio em inglês. Aí muitas pessoas, mas eu quero colocar a legenda em português. Isso. Mas você vai estar traduzindo. Exatamente. Então, seu foco vai ser todo aonde? Na legenda embaixo e não no contexto, né? Exatamente. Então, o que a gente tem como professor, como negociário da língua, linguística, é que você tem que viver o contexto, o momento. Então, a fluência, a comunicação é pelo momento e não pela tradução. E praticar sempre. Quando você encontra o que você gosta, é muito simples, né? Porque tem a relação do tempo, né? Quando você conta 1 minuto, aqui é bem rápido. Mas coloca uma pedra de gelo aqui. É ao mesmo tempo? Não, assim é quando você está estudando uma coisa que você não gosta. Então, se você aplicar o que você gosta, a teoria do prazer, com a língua, você vai aprender essa língua bem mais fácil. Não estou dizendo que é um processo fácil. O inglês você vai ter que estudar, se dedicar, mas até o que eu já falei para vários alunos, a dica é que você tem que manter uma constância. Eu não tenho tempo. Isso é o que eles falam, dinheiro e tempo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Todo mundo tem tempo. Você fica quanto tempo nas redes sociais? Você gasta quanto tempo fazendo nada, né, no ócio? Então, você pode separar 10 minutos por dia, né? Tem gente que estuda 1 hora, aí depois não estuda nada. Se você separar 10 minutos por dia fazendo isso, o seu nível de inglês, a fluência vai aumentar. Então, vale super a pena. Tá aí. Muito bem, não tem desculpa. Depois dessa ele me convenceu. Vou voltar a estudar inglês. Vamos fazer então? Vamos estudar inglês? Vamos, let's go? Let's go? Okay. Shall we? Yes? Bye, High bye. five. Bye bye. Adorei, querido. Obrigada. Thank you. Cheiro, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye bye. Tá vendo, gente? É super simples aí. É só manter essa constância, como o professor Carlos falou. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre Facebook? Pois é, o nosso repórter blogueirinho sábio vai nos contar como é que essa rede social, que é a febre, começou. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia, você de casa. Olha só, hoje nós estamos em clima festivo porque é aniversário da nossa rede social queridinha, o nosso Facebook, que olha, o Brasil é o 3º país que mais utiliza essa rede social. Somos mais de 19 milhões de usuários aqui no Brasil. E hoje eu tô na rua, né, já que é aniversário dele, para saber da galera, como é que eles se comportam, como é cada um no seu Facebook. Eu já tô aqui com uma pessoa que tá já usando a rede social, né? Olá, vamos conversar? E aí, tá usando rede social? Tô sim. E aí, tá usando qual rede social? Todos.
Ah, tá. Você utiliza todos. Mas e aí, como é a sua relação com o Facebook? Que hoje é aniversário dele, sabia? Não, sabia não, tô sabendo agora. Então, hoje é aniversário do Facebook. Como é que você utiliza o seu Facebook? Normal, pra ter os contatos, conversar com os amigos, fazer postagens. Então, galera, continuamos aqui a nossa procura por pessoas utilizando o Facebook. E aqui tem uma pessoa usando aqui na porta da loja. E aí, conta pra gente como é que tu utiliza o teu Facebook. Eu utilizo fotos, trabalho, Dá uma separada aí do profissional e o pessoal. isso. Sempre que compartilho fotos antigas, sempre compartilho, que eu acho muito legal. Ah, você gosta das lembranças do Facebook? Bastante. Vamos lá, esse daqui já tá no celular. Olá, tudo bem? Boa tarde. Você tá aí usando rede social? Tô sim. E aí, você usa mais qual rede social? O Instagram e o Facebook. Facebook. Sabia que hoje é aniversário do Facebook? Hoje? Exatamente. Sério mesmo? Então tá de parabéns, né? Parabéns pro Facebook. E aí, conta pra mim como é que tu se comporta aí no Facebook? Não, mas eu me comporto profissionalmente, mas eu uso mais o Face para profissional. Mas de vez em quando a gente dá uma fugidinha para dar umas paqueradas também. Ah, muito paquerador. Gosto de postar umas fotos, tem muitos likes. Tenho sim, muitos likes e as fotos de vez em quando. Então já é famoso, né? Estamos falando com um famoso do Facebook. Mais ou menos. Vamos lá, Supergirl. Usa o Facebook? Uso o Facebook. E aí, gosta de postar muitas fotos? Compartilhar muitas fotos, fazer muitos vídeos ao vivo também, na resenha. Ah, quer dizer que tu gosta de fazer uma live. Pra mostrar como é que é o dia a dia da gente, né? Então é isso, Marcela. Como a gente percebeu, né? Tem pessoas que utilizam o Facebook de várias formas diferentes. Tem gente que usa para a vida pessoal, tem gente que usa para o trabalho e são vários comportamentos diferentes no Facebook. Também tem gente que está migrando para o Instagram, né? E essa situação se parece muito com a de 2008, quando as pessoas começaram a mudar do Orkut para o Facebook. Mas calma, já que hoje é aniversário do Facebook, eu vou terminar a matéria de hoje fazendo um selfie aqui com o meu cameraman e postando, claro, no Facebook. Vamos lá. Muito bem, Sávio, adorei, viu, querido, saber um pouquinho mais sobre essa rede social que é febre no mundo inteiro. Um cheiro, meu amor, até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, muito obrigada aos nossos internautas que nos acompanharam ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Célia, um beijo pra você, obrigada, tá sempre comentando, tô vendo aí os comentários, obrigada, querida. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.